Domingo passado nós lemos um outro texto que está no livro de Êxodo, capítulo 19, o verso 6, que diz assim que: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Domingo passado eu comecei a falar que quando nós temos propósito, nós trabalhamos para que haja um alcance do nosso alvo, do nosso propósito. Eu dei uma ilustração aqui e eu disse também que Deus também, assim como nós, quando temos um alvo, né? Quando queremos comprar uma casa, a gente economiza, guarda dinheiro, abre mão dos lanches, abre mão da saída, dos passeios e assim por diante. A gente quer salvar, save money, né? A gente salva dinheiro para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é comprar uma casa. Assim Deus também é um Deus de propósitos. Deus também tem os seus objetivos. E um dos objetivos de Deus é que a nação de Israel, todo o povo, por consequência, fosse uma nação de sacerdotes. Pastor, o que é sacerdote? Nós aprendemos que sacerdote, ele é um mediador. Diga mediador. Mediador. Mais uma vez, diga sacerdote. Sacerdote. É mediador. É mediador. Isso. Ele tem esse espírito de mediador. Mediador do que, pastor? Ele faz o intermédio. Ele tem esse espírito de mediador entre o homem e Deus. Isso é ser sacerdote. O sacerdote, o que ele fazia, pastor? Ele era um homem santificado, ele era um homem preparado, ele era consagrado, ele era intercessor de um povo, de uma pessoa, de uma nação. Aonde Deus colocava esse sacerdote, ele ia interceder, quer dizer, ele ia mediar, fazer um papel entre uma pessoa e Deus. Então, o sacerdote, ele tinha essa função, esse papel, de fazer esse trabalho de intercessão entre Deus e o homem. Então nós vemos que o desejo de Deus, lá em Êxodo 19, 6, o desejo de Deus, o propósito de Deus, um grande desejo de Deus, um dos propósitos era que a nação, isso quer dizer que todos fossem mediadores, que todos tivessem este espírito de mediador entre homens, entre pessoas. Mas a Bíblia nos relata também em Êxodo que o homem não aceitou. O homem teve medo de pagar esse preço. O homem teve medo de entrar no sobrenatural de Deus. O homem teve medo de ultrapassar os seus limites diante de Deus e ser corrompido, ser morto por Deus. Então ele rejeitou, ele não quis. Aí Deus, como ele tem um propósito, ele tem um alvo específico, o que ele fez? Ele estabeleceu de uma linhagem de um homem, a família de um homem chamado Levi. Ele estabelece então uma linhagem de homens sacerdotes. Da família de Levi eram escolhidos sacerdotes. Esses sacerdotes eram estudados, separados, consagrados até atingir a idade de 30 anos para que eles pudessem exercer o seu sacerdócio. Mas este sonho de Deus, de mediadores, ele estava interrompido. Por quê? Porque Deus não podia cumprir o seu propósito, o seu desejo, que era toda a raça humana, todas as pessoas fossem sacerdotes, escolhidos de Deus, que tivessem esse espírito de mediador. Aí a Bíblia diz que o Senhor, ele, através de um homem chamado Joel, no capítulo 2, verso 26, 27 e 28, ele diz que nos últimos tempos eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Que espírito é esse? O Espírito Santo, que é o espírito que traz esse espírito de mediador, de sacerdote entre as pessoas. Se o Espírito Santo não agir nas pessoas, as pessoas não conseguem. Se ele não tiver em nós, nós não conseguimos ter os frutos dele. E um dos frutos dele é ser mediador, né? Lá em Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito são, o que é? Amor, paz, bondade, longanimidade, não sei o que mais dá, de tal e tal. São quantos dons lá? 9 dons. E todos esses dons, eles são doados, eles são oferecidos pelo Espírito Santo. Observem que
até a vida no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na Nova Aliança, esse desejo de Deus não era realizado em toda a raça humana. Veja que o desejo de Deus era que o homem fosse esse sacerdote. Era que a mulher, que o ser humano exercesse essa autoridade que foi entregue lá desde a fundação do mundo a Adão. Mas o homem não quis. Agora veja bem, o Senhor fala lá em Atos, depois o Senhor vem cumprindo, vem preparando, Ele vem trabalhando, Ele vem mexendo os meios para que o propósito dele seja alcançado. Por isso que nós estamos falando aqui hoje, falamos domingo passado, hoje para continuar falando sobre o serviço da igreja para cumprir o propósito de Deus. Repita comigo, diga: o serviço da igreja, para cumprir o propósito de Deus. Isso, o serviço da igreja para cumprir o propósito de Deus. E aí, esse propósito que Deus tinha de tornar uma nação, de ter uma nação de sacerdotes, ele não podia ser real. Apenas uma linhagem era estabelecida. Então nós aprendemos que depois, a Bíblia diz que Jesus vem, o último sacerdote de toda a linhagem de Levi. Ele vem, assume o sacerdócio. Ele vem, cumpre o seu papel. Aí junto com ele, a Bíblia diz que logo que ele saiu, a Bíblia fala que ele deixou uma promessa. Qual foi a promessa? Que está lá em Atos, no capítulo 1 e o verso 8, ele dizendo assim: mas recebereis o quê? Virtude, poder dos céus, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E daí ser-me-eis testemunhas, a Bíblia diz, tanto em Jerusalém, Samaria e até Judeia e aos confins da terra, chegando até a Inglaterra hoje. Então veja bem que quando Jesus vem, o sacerdote por excelência, ele acaba com essa linhagem de Levi estabelecida por Deus, para cumprir o propósito de Deus, a descida do Espírito Santo que vinha sobre todos agora. Veja que na antiga aliança, todas as pessoas não tinham este poder, essa unção. Por quê? Observem lá no Antigo Testamento que o Espírito vinha sobre algumas pessoas. Exemplo disso, Davi estava no campo, veio o Espírito nele, o Espírito Santo de Deus encheu, fortaleceu ele, foi lá, arrancou e matou um urso e um leão. Espírito Santo agindo através da vida de Davi. Eram casos específicos. Depois você tem a história de Sansão, que o homem, o Espírito de Deus vinha sobre ele, tinha um dom sobrenatural, ele tinha uma força sobrenatural, que ele conseguiu fazer proezas com esta unção que veio sobre ele. A unção que vinha sobre os sacerdotes da linhagem de Davi também era uma unção especial, que ela vinha sobre esses sacerdotes, e esses sacerdotes tinham uma unção sobrenatural de Deus, para conseguir direcionar e abençoar o povo. Entenderam? Amém ou não? Amém. Então veja só, agora o último sacerdote por excelência, Jesus Cristo, ele veio e quebrou toda essa regra que tinha. Por quê? Porque o desejo de Deus, o propósito de Deus era que toda a nação tivesse essa unção, esse Espírito, essa glória de Deus sobre a vida de todas as pessoas. Esse era o desejo de Deus. Agora o que acontece? Vem Jesus, o último sacerdote, cumpre o papel na linhagem dele, ele acaba com essa linhagem de sacerdotes que na sua lei, que na lei do Antigo Testamento, na Velha Aliança, não podiam todos cumprir, apenas era uma família, apenas era uma linhagem, não era todos que podiam ocupar esse papel importante de ser sacerdote, de ter a autoridade de Deus, de falar com Deus, de Deus falar com ele. Agora Jesus Cristo vem e diz: agora é diferente. Vocês podem pedir porque eu vim, eu cumpri o papel e agora eu vou deixar um outro. Eu vou mandar um outro que vai vir sobre todos, a Bíblia diz. E quando Jesus passa por essa terra e ele volta ao Pai, a Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos numa casa e o que acontece é algo especial. O sonho de Deus, o desejo de Deus